Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma semana de estudo da competência 1, observando os aspectos pontuados pela gramática normativa. E hoje nós vamos estudar um pouquinho como é que se usa a crase, ou melhor, quando é que você pode usar crase. E de antemão eu vou dizendo para vocês que muito mais do que saber quando usar crase, é importante que vocês entendam quando não usar a crase. Sem dúvida alguma, crase é um dos erros mais comuns da competência 1 no seu texto, junto com o uso da vírgula, não é? E dentro do uso da crase, dos erros ligados à crase, eu não tenho dúvida de que muitas vezes vocês erram, não porque deixaram de usar crase, mas porque colocaram crase num lugar onde ela é terminantemente proibida, ok? Então, na aula de hoje, vamos verificar com muita calma quando é que você pode usar crase, quando é que você não pode usar crase, beleza? Casos especiais em relação a esse uso de crase, para que vocês possam, então, sair daqui hoje experts em crase. Tranquilo? E para começar, como todo bom professor de português, obviamente, vou começar te dizendo uma coisa que eu sei que você sabe. O que é a crase, minha gente? Crase é A mais A, não é? A junção, então, de duas vogais iguais, A com A, vai formar aquilo que nós conhecemos como acraseado. Esse tracinho que está aí torto em cima do A, eu vou chamar de acento grave, beleza? E crase, na verdade, é o processo da junção dessas duas vogais. Para indicar que houve uma crase, para indicar que houve a junção de duas vogais, a gente coloca o acento grave em cima, que é esse acento agudo ao contrário, a gente pode falar isso, beleza? Mas aí, meu povo, o grande lance é que você aprendeu na sua escola, aprendeu na sua aula de português, que crase é a junção de A com A, mas aí você parou nisso. É importante que você se lembre de que esse primeiro A que vocês estão vendo aí é uma preposição, beleza? E alguns verbos, alguns nomes são regidos pela preposição a. Por exemplo, quem é favorável a alguma coisa. Quem entrega, entrega algo a alguém. Então, esse a que rege nome como favorável ou que rege um verbo como o verbo entregar é uma preposição. Tranquilo? Quando esse a preposição se junta com a artigo, abre parênteses, feminino no singular, você sabe que esse a ele é um artigo feminino no singular, a gente vai juntar e vai formar, então, essa situação de crase, beleza? Gente, observando com atenção isso daí, eu vou te pedir um cuidado, eu quero que você, por gentileza, preste atenção nessa informação. O acraseado, ele só vai poder existir quando antes da palavra em que eu estou pensando em colocar o acraseado, seja permitido o uso do artigo feminino no singular. Por exemplo, eu não posso dizer para vocês em português, essa questão é polêmica. Por quê? Porque para determinar o substantivo questão, ou eu utilizo o artigo a questão é polêmica, ou eu utilizo o demonstrativo essa questão é polêmica. Eu não posso colocar o artigo a antes do demonstrativo essa. Meu povo, se eu não posso colocar o artigo a antes do demonstrativo essa, eu começo a entender que antes do demonstrativo nunca vai existir crase. Eu vou ter que falar, portanto, no que se refere a essa questão sem crase. Por quê? Se eu colocasse um acento grave em cima desse a que aparece antes de essa, eu estaria dizendo que neste espaço existe a preposição que rege o verbo referir-se, se refere a alguma coisa, e eu também teria o artigo a, determinando questão junto com o demonstrativo essa. Só que você acabou de ver que ninguém em sã consciência utiliza o artigo a junto do demonstrativo essa para determinar o mesmo nome. Quando eu entendo isso, que é óbvio, eu começo a entender que eu não posso ter crase antes de demonstrativos, beleza? Nós vamos usar, então, esse raciocínio para poder começar a nossa aula no que diz respeito às situações em que a crase não pode acontecer. Vamos nessa, então? Canetinha na mão, caderninho na mão e bora, então, registrar algumas informações sobre essa questão do uso da crase, ou não uso da crase, não é? Primeira coisa, não se usa crase antes de palavras masculinas. É fato que existem pessoas que são mais resistentes a barulho do que outras. Eu não posso colocar
há barulho, caseado esse A, não é? Antes de barulho. Por quê? Porque barulho, galera, é um substantivo masculino. Eu falo o barulho, esse barulho, meu barulho, nosso barulho, não é? Algum barulho. Se barulho é um substantivo masculino, eu não admito crase, não admito acraseado antes dele, beleza? E aí, meu povo, isso é uma questão lógica. Por que é que não pode ter crase antes de barulho? Porque não pode ter artigo feminino antes de barulho. Quem fala barulho incomoda algumas pessoas mais sensíveis. Todo mundo fala barulho incomoda algumas pessoas mais sensíveis. Meu povo, se não pode ter o artigo feminino singular antes de barulho, é óbvio que não pode ter crase, já que a crase é a junção da preposição a, quem é resistente a algo, mais o artigo a. Logo, antes de barulho, antes de qualquer substantivo masculino, a crase está execrada. A crase, ela está excluída. A crase não pode acontecer, beleza? Segunda situação em que a crase está proibida e que você não pode colocar no seu texto. Antes de verbos no infinitivo. Infinitivo é o nome do verbo, não é cantar, beber, dormir. É esse verbo com a R, ER ou IR no final. Olha o exemplo. As crianças começam a interagir desde a primeira infância, quando tudo é novidade para elas. Nada de colocar acraseado antes do verbo interagir, que é um verbo que está no infinitivo. O ideal seria as crianças começam a interagir desde a primeira infância, quando tudo é novidade para elas, sem crase, beleza? Por que eu não posso ter crase antes de verbo no infinitivo? Porque, minha gente, a preposição é o único elemento aí. Quem começa a fazer algo, não é? Temos aí, então, o a, preposição. Mas, galera, não existe a possibilidade de colocar o artigo feminino a antes do verbo. Ninguém fala em português em sã consciência. A interagir é necessário para o desenvolvimento das crianças. Você simplesmente fala interagir. Não há possibilidade de você determinar o verbo ou qualquer outro verbo, não só o verbo interagir, mas não há possibilidade de você determinar um verbo no infinitivo com artigo feminino a. Por isso que a crase não pode acontecer. Tranquilo? Situação 3. Não utilize crase antes de pronomes. Olha o exemplo, que combina com o exemplo inicial, não é? Eu falei para vocês do A mais A igual a craseado no começo dessa aula. Indo de encontro a essa ideia, são muitos os profissionais de saúde que negligenciam o cuidado com a gestante no momento do parto. Qual é o problema que eu tenho aí? Eu tenho uma crase antes de essa, que é um pronome demonstrativo. Antes de pronomes, nada de crase. Indo de encontro a essa ideia, por que é que não pode ter crase antes dos pronomes, em especial neste exemplo, antes do pronome demonstrativo? Porque ninguém fala essa ideia, é extremamente absurda. Você fala essa ideia. Você não usa artigo feminino antes do demonstrativo essa. Então, meu povo, nunca vai poder ter crase nesse contexto que vocês estão vendo aí, porque esse a é só a preposição, já que o artigo inexiste antes do demonstrativo, beleza? Olha mais um exemplo com outro tipo de pronome. A mulher precisa estar atenta a detalhes ao seu redor, pois ainda há muitos homens que se dirigem a ela de forma agressiva. Olha esse a equivocado. Antes de ela, que é um pronome pessoal, o ideal seria, pois ainda há muitos homens que se dirigem a ela sem crase de forma agressiva. Por quê? Porque eu não utilizo o artigo feminino a antes do pronome pessoal. Ninguém fala a ela é um exemplo de profissional. Você fala simplesmente que ela é um exemplo de profissional, entende? Então, antes de pronomes, nada de crase. Perguntinha para você, releia a primeira frase que apareceu aí. A mulher precisa estar atenta a detalhes ao seu redor. Por que é que antes de detalhes não tem crase nesse caso, meu povo? Se você pensou que é porque detalhes é substantivo masculino, você acertou. Eu falo os detalhes, ok? Então, eu não posso ter uma crase antes de um substantivo masculino, já que o substantivo masculino jamais admitiria um artigo feminino. Beleza? Olha mais um exemplo com pronome aí.
devemos nos posicionar de forma contrária a toda forma de preconceito contra alguém. Crase indevida, porque toda é um pronome indefinido, não é? Toda, não defini qual é a forma de preconceito. Eu generalizei toda forma de preconceito. Galerinha, toda, pronome indefinido. Nada de você usar crase antes dela. Ninguém fala, toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração, não é? Luiz Gonzaga cantava que toda menina que enjoa da boneca, e não há toda menina. Não existe a possibilidade de você colocar um artigo feminino antes de pronome, beleza? Por isso, não há possibilidade de você colocar crase antes de pronome. Cuidado apenas com um pronome que é exceção. Diante de pronomes possessivos, a crase ela é facultativa. Você pode colocar ou não crase antes de pronomes possessivos. É fundamental, nesse sentido, obedecer à sua crença, pois esse é o caminho da idoneidade. Olha para esse exemplo aí, ó. Eu coloquei a crase antes de sua, que é um pronome possessivo, beleza? A crase está correta aí? Sim. Poderia escrever sem crase também. Então, antes de possessivo, crase é facultativa. Agora, por que é que antes de possessivo, crase é facultativa? Por uma questão lógica, por uma questão clara. Na verdade, o artigo feminino é facultativo antes do possessivo. Eu posso falar para vocês, a sua professora me disse que você estava conversando na aula, olha aí, totalmente dito em português essa frase, totalmente comunicável, totalmente gramaticável falar a sua professora. Eu posso colocar o artigo aí, ó, antes do possessivo sua, mas eu posso também tirar. Eu posso falar sua professora me disse. A partir do momento que antes do possessivo eu posso usar o artigo feminino a ou não, a crase também é facultativa. Eu ora coloco com crase, ora coloco sem crase, não há problema. Beleza? Tranquilão? Próxima situação em que o uso da crase está incorreto. Antes do artigo indefinido uma. Não se utiliza a crase sob nenhuma hipótese antes do artigo indefinido uma. Homofobia se refere a uma forma de violência que mata no Brasil uma pessoa a cada 17 horas, de acordo com dados do Grupo Gay da Bahia. Olha para esse exemplo aí, ó. Indevida essa crase antes de uma. Por quê? Porque uma é um artigo indefinido. Meu povo, não vou utilizar crase. Exatamente porque se já tem um artigo indefinido, não faz sentido eu colocar um artigo definido, entende? Então, como não há espaço para o artigo definido, eu não posso ter crase, já que crase é a junção da preposição com o artigo definido. Olha o exemplo, uma pessoa me contou toda a verdade sobre você. Ninguém fala isso. Ninguém utiliza o artigo definido a junto do artigo indefinido uma para se referir à pessoa. Então eu falo, uma pessoa me contou toda a verdade, ok? Eu não posso, portanto, ter crase antes do artigo indefinido uma. Quinta situação, está com um errinho aí do 4, não é repetir o 4. O quarto foi o indefinido uma. Quinta situação agora, não se utiliza crase antes de numerais cardinais. Daqui a 2 semanas, temos a prova mais esperada do ano e certamente vamos nos sair bem. Não posso colocar essa crase antes de 2. Por quê? Porque 2 é um numeral cardinal. A grafia correta seria daqui a 2 semanas, sem crase. Beleza? Por quê, meu povo? Pela mesma razão que estamos vendo aqui insistentemente até agora. Porque não faz sentido eu usar um artigo definido a antes de numeral. Há 2 horas de aula são suficientes para explicar este assunto. Ninguém fala isso. Você fala 2 horas de aula. Eu não posso ter o artigo definido antes de 2, que é numeral. Consequentemente, eu não posso ter crase, já que a crase exige a presença de um artigo definido para se juntar com a preposição a e formar a crase. Beleza? Temos uma observação aí também. Temos uma atenção aí também. Por quê? Quando o número cardenal, ó, vixe, mistura de gadernal com cardinal, não é? Quando o número cardinal se trata de hora, a crase pode aparecer. A nossa aula será das 8 da manhã às 10. Neste caso, veja que a crase foi possível.
Por que foi que a crase foi possível aí? Porque eu me refiro à hora. Observe que eu tenho uma questão aí que precisa preservar o paralelismo. A aula será de às 8 da manhã. De mais das às 10. A preposição mais as, artigo definido plural, juntei e formei a crase. Beleza? Tenha cuidado, porém, com o seguinte: a nossa aula será das 8 da manhã até às 10. Aí tá errado. Por quê, minha gente? Quando eu falo até às 10 com crase, veja que eu tenho duas preposições no mesmo lugar. Até é preposição. E em as, craseado, eu tenho ainda a preposição a, o que não pode acontecer. Se eu usei até, que é uma preposição, eu não vou utilizar a preposição a. O que eu vou ter aí simplesmente é as, artigo. A nossa aula será das 8 da manhã até às 10. Das, de mais as, preposição mais artigo, até as, até mais as, preposição mais artigo. Beleza? Tranquilão? Dica 6, aí fiz tudo errado agora a numeração, que absurdo. Não se utiliza crase antes de substantivos femininos no plural. No que se refere a situações de desigualdades, são muitas as formas visualizadas na sociedade brasileira. Qual o probleminha que eu tenho aí, meu povo? Crase antes de substantivo feminino no plural. Não tem lógica. Meu povo, se eu coloco essa crase antes de situações, eu estou dizendo que eu posso dizer as situações de discriminação são sempre indignantes, o que não pode acontecer. Eu jamais utilizaria um artigo feminino no singular antes de situações, que é uma palavra feminina plural. Entende? Se eu não posso ter esse artigo aí, ó, antes de situações, é óbvio que a crase não vai aparecer. Agora, olha a diferença. A partir do momento que eu utilizo o artigo as, plural, aí sim a crase deve aparecer. No que concerne às questões políticas, há muito o que se discutir. Se é concernente a algo, beleza? Se é concernente a algo. E o que é esse algo? As questões políticas. Neste caso, meu povo, a mais as formou a crase, no que concerne às questões políticas. O que eu posso dizer também no que concerne a questões políticas, porque esse a aí, ó, é só a preposição, é concernente a algo, e esse algo é questões políticas, sem artigo. Beleza? Então vejam, se a palavra for feminina plural, a crase só vai existir se eu tiver o artigo também no plural, as questões políticas. Tranquilão? Ok? O sétimo uso, ou desuso, não é? Não se utiliza a crase entre palavrinhas que são repetidas. Beleza? Olha aí. Aguardo o dia em que ficaremos cara a cara para que eu possa te dizer tudo o que tenho vontade. Eu nunca vou ficar cara a cara com crase, beleza? Eu posso ficar cara a cara sem crase. Entre palavras repetidas, a crase ela é excluída. A crase ela é inapropriada, ela é proibida. Beleza? Tranquilão? Então vimos aí os 7 casos de uso de crase. Que é que nós de desuso de crase, desculpe. Que é que nós veremos agora? Situações em que a crase precisa aparecer. No finalzinho dessa aula, eu vou mostrar para vocês um quadro que vai resumir tudo isso que eu estou falando. Aí você printa esse quadro, porque esse quadro pode ser seu parceiro. Quando você tiver em dúvida se coloca ou não crase naquele espaço ali específico da sua redação. Beleza? Quando é que se usa crase, então? A gente vai usar crase em expressões adverbiais, locuções prepositivas ou locuções conjuntivas femininas. Às vezes, é melhor parar um pouco e pensar antes de agir. Às vezes, expressão adverbial de tempo, beleza? Às vezes, é uma expressão adverbial de tempo. Eu vou ter que usar crase neste caso. À luz do pensamento de Lipovetsky, a sociedade vive hoje na era do vazio. O que é esse à luz do pensamento de Lipovetsky? É como se fosse de acordo com o pensamento de Lipovetsky. Então, esse à luz de é uma locução prepositiva. O homem evolui à medida que o tempo passa. O que é esse à medida que? É uma locução conjuntiva que expressa uma ideia de proporcionalidade. Então,
Em expressões adverbiais, em locuções prepositivas e em locuções conjuntivas com teor feminino, vezes, luz, medida, a crase ela é obrigatória, beleza? Da mesma forma, você vai utilizar crase em expressões modais e circunstanciais. Ela lava toda a roupa à mão, pois não gosta da máquina de lavar. Como é que ela lava a roupa? À mão. À mão é uma expressão modal, beleza? Diante da crise, colocou a casa de praia que ele tinha à venda. O que é esse à venda? É uma expressão circunstancial, não é? Nesse contexto de crise, a circunstância da casa é estar à venda. Com medo de invasões, trancou o seu quarto à chave, é o modo como ele trancou, não é? Poderia trancar a cadeado, aí não teria crase, porque cadeado é uma palavra masculina, não é? Mas trancou-se a chave, beleza? Então veja aí a possibilidade, então, do uso da crase em expressões modais e circunstanciais. E agora é a hora que você para tudo para ver essa questão que eu vou te explicar. Porque aí, ó, neste caso, nós temos um alto índice de erro de crase em textos de vocês. Vocês viram que antes de palavras masculinas, a crase está proibida. Antes de palavras femininas, a crase pode aparecer ou não. Quando é que eu vou usar crase antes de uma palavra feminina, bonitinha, no singular? Quando for possível trocar por uma masculina, não é na troca dessa palavra feminina por uma masculina, exigir-se ao. Vou te dar um exemplo e o negócio fica fácil para você. Alguns alunos nunca estão atentos à aula. Aula, substantivo feminino. E agora, boto crase ou não antes de aula? O lance é o seguinte, se você trocasse aula por professor, o que é que nós falaríamos? Alguns alunos nunca estão atentos ao professor. Sempre que você trocar a palavra, que você tiver dúvida se pode ser precedida por crase ou não, por uma masculina e acontecer o ao na frente, antes da feminina, a crase é obrigatória. Por quê, minha gente? Quem está atento a alguém. Quem é esse alguém? O professor. A mais o ao. Forma uma combinação, beleza? No exemplo inicial que eu dei para vocês, quem está atento a algo ou a alguém. A quem? A aula. A juntou, formou a crase, beleza? Olha mais um exemplo. Não dá para ser indiferente à intolerância. E agora, tem crase antes de intolerância neste caso? Troque intolerância por preconceito. Não dá para ser indiferente ao preconceito. Quem é indiferente a algo. O que é esse algo? A tolerância. A forma crase. Se eu trocar intolerância por uma palavra masculina e antes da masculina aparecer ao, isso quer me dizer que antes da feminina vai aparecer acraseado. Nesse caso, dedicou a conquista à família. Troque família por filho, dedicou a conquista ao filho. Troquei por uma masculina, apareceu ao, antes da feminina, que eu estou em dúvida, o acraseado vai aparecer. Beleza? Tranquilão? E aí, chegando então na reta final de nossa aula de hoje, alguns casos especiais. O primeiro caso especial que eu dou para vocês é nome de localidade. Vou a Salvador no domingo, sem crase, porque eu volto de Salvador. Quando você volta de, você vai a, sem crase. Vou à Bahia no domingo, com crase, porque você volta da Bahia. Quando você volta da, tem crase. Quando você volta de, não tem crase, ok? Olha esse exemplo agora. Regressarei à Brasília da minha adolescência. Você volta da Brasília ou você volta de Brasília? Você volta de Brasília, não é? Se a frase fosse regressarei a Brasília, não teria crase. A partir do que você volta de, não é? A partir do momento que eu especifico de que Brasília estou falando, não é a Brasília dos políticos corruptos, ok? É a Brasília da minha adolescência. Eu estou, então, determinando. Eu preciso usar o artigo definido antes de Brasília. Então, a crase vai aparecer. Resumindo, se você volta de, você vai a sem crase. Se você volta da, você vai a com crase. Beleza? Ainda que você volte de,
se o lugar for determinado da minha adolescência, da minha infância, dos meus pais, o artigo vai aparecer e a crase, porventura, vai ocorrer. Beleza? E a situação 2 é um exemplo, é uma exceção que está associada a 3 palavras que vocês têm na língua portuguesa, que nós temos, melhor dizendo, na língua portuguesa: terra, distância e casa. As palavras terra, distância e casa só permitirão o acraseado antecedendo se elas forem determinadas. Chegamos à terra, não tem crase. Chegamos à terra dos inimigos, tem crase, porque eu especifiquei, eu determinei que terra é essa, beleza? O que há sobre educação à distância não tem crase. Estou à distância de 5 metros, tem crase, porque eu estou determinando essa distância. Tranquilo? Voltaremos a casa, não tem crase. Voltaremos à casa dos meus pais, tem crase, porque eu especifiquei de que casa eu estou falando. Então, terra, distância e casa só receberão, só permitirão a crase anteriormente se forem determinadas, beleza? Em resumo, o que nós temos de crase é isso. Frente a essa tela, não se usa crase antes de palavras masculinas, antes de verbos no infinitivo, antes de pronome, antes do artigo indefinido, antes de numerais cardinais, atenção para o caso das horas, que vocês viram que é exceção e pede crase, antes de substantivo feminino plural, atenção ao artigo feminino, não é? Se o artigo estiver no plural, vai ter crase, mas se o artigo estiver no singular, não vai ter crase, e entre palavras repetidas, ok? São as 7 situações em que a crase é proibida. Quando é que você usa crase? Antes de expressões adverbiais, de locuções prepositivas, de locuções conjuntivas, de expressões modais, expressões circunstanciais e antes de palavras femininas cuja mudança para uma masculina exige o ao, ok? E quais são os casos especiais? Uso facultativo antes de possessivos, uso obrigatório quando o cardinal se referir à hora, exceto quando houver outra preposição. Lembra? Das 7 até às 9. Aí não tem crase, porque tem a preposição até. Nomes de localidade, se volta da, vai a, com crase, ok? Se volta de, não tem crase. E as palavras terra, casa e distância exigem crase só se forem determinados. Cheguei à terra, não tem crase. Cheguei à terra dos meus pais, tem crase, porque eu determinei de que terra eu estou falando. Beleza? Então, printa essa tela, guarda para você, para que você nunca mais erre crase na sua redação e na sua vida. Beleza? Até a próxima semana com mais alguma aula. Tchau, tchau.